seja muito bem-vindo a mais um episódio do Descomplicou-te, onde a gente descomplica a inteligência emocional para você aplicar no dia a dia. Nos últimos episódios nós já falamos sobre empatia, sobre autoconhecimento, sobre autocontrole, mas de nada adianta você saber se controlar, você se entender, você entender o outro, se você não sabe realmente como se comunicar. Já aconteceu uma situação, por exemplo, que às vezes você está falando alguma coisa e a pessoa entende outra totalmente diferente? Ou, por exemplo, você está tentando resolver um problema e daqui a pouco gera outro problema maior ainda? Pois é, a questão não é só simplesmente falar, é o saber como falar, ou seja, é saber como se comunicar. E é o que a gente vai falar nesse episódio. Bora lá? Mas afinal de contas, o que é comunicação inteligente? A comunicação inteligente é aquela que você leva realmente a sua mensagem sem gerar brigas ou mal-entendidos. Ou seja, você fala o que quer, porém do jeito certo, fala tudo o que você está sentindo sem acusar ou sem ofender e principalmente é o saber ouvir tanto quanto saber falar. Isso é fundamental e é a comunicação inteligente. Eu vou trazer para vocês agora 3 erros que geram grandes conflitos na comunicação. O primeiro deles, falar no calor da emoção. Já percebeu que as maiores brigas acontecem quando a gente responde no impulso? Se você fala sem pensar, corre o risco de ser agressivo ou injusto. Já parou para pensar sobre isso? Quando você age no calor da emoção, sem aquela regra que a gente já falou em alguns episódios atrás, dos 5 segundos, de parar, respirar, ou para quem é cristão, o que Jesus faria nessa situação? Às vezes você age por impulso, você ofende, você agride alguém, você é injusto para alguém, que na verdade não tinha nem culpa da situação. Isso você age no calor das emoções. Então é muito importante você parar e respirar antes de agir. Usar palavras que atacam o outro, por exemplo, quando você diz, você nunca me ouve, você sempre faz tudo errado, a outra pessoa ela entra na defensiva. E quando a pessoa entra na defensiva, ela começa a te atacar também. Então os dois começam a se atacar e vai resolver o problema? Não, vai só gerar brigas. Então é muito importante você parar e olhar para isso também. 3. Não ouvir de verdade. Comunicação não é só falar, é também saber ouvir. E o erro mais comum é escutar só esperando a sua vez de responder. Sabe aquele momento que acontece que você está assim, não deixa eu só acabar que eu já vou responder agora, tem a resposta pronta para ele. Mas às vezes a pessoa está te passando uma situação que era para resolver de forma simples, mas você se sentiu ameaçado, se sentiu agredido, não sei qual seria realmente a melhor forma de definir isso, mas você atacou o outro novamente. Por quê? Você não ouviu o que o outro está dizendo, você simplesmente quer contra-atacar. E isso é muito importante você parar e olhar para isso. Porque ao invés de você contra-atacar, você tem que parar e ouvir. Peraí, faz sentido realmente isso que ele está dizendo? Não, não faz. Como eu vou trazer para ele que isso aí não tem nada a ver com o que ele está falando com realmente a realidade? Como eu vou me expressar? Ou seja, você tem que trazer também de forma clara, sem brigar e sem contra-atacar o outro, que é muito importante. Já que a gente está falando de comunicação inteligente, tem aquele desafiozinho da semana. Esse eu vou ler, preste bem atenção. O nome do desafio é pratique a fala inteligente durante a semana. Quando sentir vontade de criticar alguém, troque a acusação por uma frase começando por eu me sinto. Ou seja, ao invés de você acusar o outro que o outro fez, não, eu me sinto dessa forma quando ele fez aquela atitude. Ou seja, traga o que você sente. Antes de responder no impulso, respire e espere 5 segundos. Aquela velha regra, é nova. Aquela velha regra que a gente falou, regra dos 5 segundos. Ou o que Jesus faria nessa situação, para quem é cristão, a gente já falou sobre isso. Durante uma conversa importante, repita o que a pessoa disse para garantir que entendeu certo. Parafrasear que a gente fala, por exemplo, a pessoa fala alguma coisa para você, e você chega, ô fulano, eu entendi que você está querendo falar sobre isso, isso, isso. É isso mesmo? Ou seja, você parafraseia o que ela falou para você entender e ver se realmente o que você entendeu é o que ela quis dizer para você. Isso reduz muitos conflitos, melhora muito a comunicação e diminui consideravelmente os problemas. A comunicação pode ser uma ponte para ótimos relacionamentos ou grandes conflitos. O segredo é o saber como falar e principalmente como ouvir. Isso é muito importante. Resumindo, comunicação inteligente, saber falar e principalmente saber ouvir. Isso vai fazer grande diferença para você. E bora lá? Fica o desafio da fala inteligente. Vai topar? E aí? Te espero no próximo episódio.